Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, né? Vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente, porque eu tô sem o nosso quadro, sem o nosso espaço. Eu precisei ir pra casa do meu pai, mas eu vou gravar a aula mesmo assim, né? E a gente vai dar continuidade à nossa matéria, tá? Peço desculpas a vocês, mas as coisas às vezes acontecem, né? O que eu vou combinar com vocês é o seguinte: hoje é nossa aula de português e eu preciso corrigir com vocês aquela parte de aposto e vocativo, né? A gente ainda não corrigiu? Ou corrigimos? Não, nós ainda não corrigimos aquela parte da tirinha, nós ainda não corrigimos. Então, na semana que vem a gente vai corrigir, tá? Que aí a gente já vai estar eu já vou estar em casa novamente, tenho o quadro para poder fazer a correção com vocês. E a gente pode até fazer no Meet também, tá certo? Então, para dar continuidade à nossa matéria, a gente vai entrar agora na página 24, tá? Do C2. A gente vai entrar em pronomes. Só pra gente lembrar, o pronome é a palavra que substitui o nome. Antes da gente aprender substantivo, a gente chamava o substantivo de nome. Vocês lembram disso? Lá no primeiro ano, a gente falava assim, nome próprio e nome comum. Depois, a gente aprendeu que o nome que se dá a isso é substantivo. A classe de palavras que dá nome às coisas é o substantivo. E aí a gente tem o substantivo próprio, o substantivo comum, o substantivo abstrato, vários substantivos que a gente já estudou, certo? O pronome é uma outra classe de substantivos. É uma palavra que pode substituir o nome, ou seja, que pode substituir o substantivo, certo? Então, por exemplo, quando eu falo assim, Maria foi à aula, Maria é o substantivo. Se eu falar ela foi à aula, ela substituiu Maria. Então, ela é um pronome. Deu para entender? Então, a palavra que eu uso para substituir o nome é o pronome, certo? E assim como os substantivos têm vários tipos, os pronomes também têm vários tipos. Então, a gente vai começar aí na página 24, relembrando os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes possessivos. Então, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente mais usa. Eu, ela, nós, eles, né? E tem alguns que a gente usa pouco, que é o tu e o vós, certo? O tu e o vós são mais usados na região sul do país e no português de Portugal. Mas eles também fazem parte do português do Brasil. A gente é que tem o hábito de não usar, certo? Aliás, infelizmente, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, quando se usa o tu, se usa de forma errada, né? A gente pergunta assim, tu vai? Tá errado, porque o certo é tu vais, você vai, né? E o você, a gente também usa de forma errada, porque o você é um pronome de tratamento e a gente usa ele como se fosse um pronome pessoal, né? A gente usa ele como se fosse o ele, né? Então, tem umas características regionais que acontecem e que acabam sendo aceitas pela linguagem coloquial. Mas no português formal, isso não pode acontecer. Por isso que a gente estuda, tá certo? Porque na hora de fazer uma redação para uma prova, um concurso, ou até quando você já estiver formado, for escrever um relatório, você tem que usar um português formal correto, certo? Então, é importante que você saiba o uso formal. Você não precisa sair por aí falando tu vais, como se fosse um português, já que no Rio de Janeiro as pessoas não usam esse tipo de linguagem, na linguagem coloquial. Mas você precisa saber como é usado, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala assim, você já aprendeu que os pronomes substituem os substantivos. Acabei de falar, né?
ou a eles se referem. Por exemplo, Márcia e Juliana se encontram no shopping. Elas foram ao cinema. Então, se encontraram no shopping, elas foram ao cinema. Então, Márcia e Juliana foi substituído pelo pronome elas, ok? Você já estudou os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes possessivos, tá? Os pronomes possessivos são aqueles que dão posse. É quando eu falo meu, minha, seu, sua, são pronomes possessivos. Então, vamos lá. Relembre observando os exemplos em seguida. Faça as atividades da próxima página. Dona Sandra, esqueci minha mochila na sala de educação física. A senhora poderia entregar para o meu irmão, o Lucas? Ele vai trazer para mim. Obrigada. Então, minha, pronome possessivo. A mochila é minha, é posse. A senhora é um pronome de tratamento. Senhora, você, vossa excelência, vossa majestade, né? São pronomes de tratamento. Entregar para o meu irmão. O irmão é meu, é posse, possessivo, certo? Ele, quer dizer, o Lucas, substituiu o nome, vai trazer para mim. Então, ele vai falar aí, vai esquematizar pra gente. Pronomes são palavras usadas para substituir nomes. Eles podem ser usados para evitar repetições desnecessárias, tornando o texto mais coeso. O que quer dizer isso? Não ficar toda hora. Maria foi à feira, Maria foi comprar banana, Maria trouxe bolsa pesada, Maria trouxe... Fica cansativo, né? Então o texto fica mais coeso, fica mais gostoso de ouvir, fica mais fácil de ler e de entender. Harmonioso e agradável para ler. Os pronomes pessoais do caso reto substituem substantivos comuns ou próprios. São pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Foi aquilo que eu falei. O tu e o vós a gente usa menos coloquialmente, tá? Os pronomes possessivos dão ideia de posse. Então, são pronomes possessivos. Meu, meus, minha, minhas, seu, seus, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, que é de vós, vossos, vossa, vossas, teu, teus, tua e tuas. Então, esses pronomes possessivos se referem ao que aquele pronome pessoal do caso reto possui. Então, por exemplo, meu se refere a eu. Eu, meu, certo? O tu vai ser teu, né? Tu tens um cachorro. Teu cachorro, certo? O seu se refere a ele. Ele tem um cachorro, certo? Seu cachorro uma vez fez uma sujeira no meu portão. O nosso se refere a nós e o vosso se refere a vós, tá? Aí vocês vão ter uns exercícios para fazerem sobre isso. E a gente vai falar dos pronomes pessoais do caso oblíquo também. Mas esse pronome pessoal do caso oblíquo provavelmente vai ser cobrado muito pouco. Deixa eu ver aqui até onde nós vamos. Vamos lá então. O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele pronome pessoal que vai aparecer depois de um hífen na palavra. Comê-la, levá-la, certo? Aquele pedacinho que a gente coloca depois da palavra. Então, esse é o pronome pessoal do caso oblíquo. Em vez de falar levar ela, que fica esquisito, eu substituo pelo levar lá. Boto um tracinho e boto lá, certo? Então, vamos ver.
Leia as regras abaixo, que tem como objetivo dar instruções sobre o jogo Pega-Varetas. Eu estou na página 25, no número 6, para localizar vocês, tá? Pegue uma folha de papel para anotar a pontuação. Fazê-lo é opcional. Então, olha só, fazê-lo quer dizer fazer ele, fazer esta anotação, tá? É opcional. Mas será necessário anotá-la, anotar ela, a pontuação, se quiser que o jogo dure mais de uma rodada. Então, ele tirou o pronome pessoal do caso reto e colocou o pronome pessoal do caso oblíquo, que a gente chama, que é esse que vai para o finalzinho. Vamos continuar. Número 26. Peça para alguém jogar com você. São necessárias ao menos 2 pessoas para jogar o Pega-Varetas. Mas é possível fazê-lo, ou seja, jogar, com mais participantes. É um excelente jogo para crianças e adultos. Então é possível jogar com seus pais, irmãos ou amigos. Abra a mão para soltar as varetas. Deixe-as. Esse as também é pronome possessivo, se refere às varetas. Então, eu não preciso repetir. Deixe as varetas cair sem... Não preciso, eu posso botar deixe-as cair sem interferência. Quando todas elas entrarem em contato com a superfície, o jogo já pode começar. Você ganhará pontos sempre que remover uma vareta e, se estiver anotando a pontuação, deverá escrevê-la após cada rodada, certo? Então, são coisas que a gente usa no dia a dia e que a gente não percebe, né? Às vezes, a gente pode chegar e falar assim... João, você trouxe o livro de matemática? Traga-o para mim. Esse ozinho do traga-o é pronome oblíquo, certo? Então, aí vai ter um exercíciozinho, que a gente já falou mais ou menos aqui a resposta, tá? E aí, no final da folha, tem um retângulo lilás, que é o fechamento da matéria, que vai explicar direitinho e esquematizar. Então, olha só. Você observou a função dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles aparecem no texto com a função de substituir o substantivo ou um verbo ou uma oração, indicando as pessoas do discurso no singular ou plural. Podem aparecer junto ao verbo nas frases. Lembre-se, primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é com quem se fala e terceira pessoa é de quem se fala, ok? Então, vamos lá. Aí ele vai botar aí, olha, um quadro muito interessante e que a gente vai consultar sempre para fazer exercícios. Então, olha só, ele coloca aqui, ó, as pessoas, o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo, que se refere a essa pessoa. Então, fica muito fácil da gente consultar, tá? Então, olha, primeira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto, eu. Do caso oblíquo, me, mi, mim e comigo. Segunda pessoa do singular, tu. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Se, si, consigo, o, a e lhe. Primeira pessoa do plural, nós. Nos e conosco. Segunda pessoa do plural, vós. Vós e convosco. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Se, si, consigo, os, as e lhes. Então, os pronomes o, a, os, as, transformam-se em lo, lá, los, las, quando vem depois de verbos terminados em R, S ou Z. Isso é uma regra, certo? Então, olha só. Se eu falar assim, vou... deixa eu pensar, eu quero... Ele deu um exemplo aqui. Ele vai comprar a casa. Ele vai comprar lá. Ele tira o R e bota o L.
certo? Mas eu queria um exemplo, não tá vindo na minha cabeça, sem isso. Não tô conseguindo pensar, gente. Bom, quando a gente voltar no Meet, com certeza eu vou ter um exemplo para vocês, tá? Não se preocupem. A gente vai pensar melhor. E aí, os pronomes também, o, os e as, se transformam em no, na, nos e nas, quando vem depois de um verbo terminado pelo som nasal. Tipo, levaram com M. Então, levaram no. Ele fala, levaram o gatinho ao veterinário. Levaram no ao veterinário. Certo? Também é uma regra. O que eu queria falar para vocês não ficarem muito preocupados com isso. É muita informação. Eu já tô até vendo a Dudinha escrever lá para mim, tia, é muita coisa. É muita coisa, mas não se preocupem. A gente tá só tendo um contato, tá? É o primeiro contato com essa informação. Vocês sabem que o Pitágoras, ele é assim, ele dá essa ideia, aí vai parar, depois ele vai voltar em outro livro, depois vai estudar de novo. Então fiquem tranquilos, porque é só uma informação, não é para ninguém ficar pirado da cabeça estudando milhões de gramáticas, tá bom? É só para vocês conhecerem e saberem que existe. Combinado? Fiquem muito tranquilos com relação a isso, tá? Aí vai ter aqui uns exercícios que vocês vão fazer na página 28, só até o número 9. Pronomes indefinidos nós não vamos entrar agora. Combinado? Então, o que nós vamos estudar agora são os pronomes do caso reto, os possessivos e os oblíquos, de uma forma bem simples como está no livro, tá? Na semana que vem, nós vamos ter mais mites, então nós vamos ter como trocar mais informações, assim, pessoalmente, vocês conversando comigo, eu conversando com vocês. Claro, não é obrigatório entrar no Meet, continua não sendo obrigatório entrar no Meet, mas quem quiser entrar, eu acho que é muito enriquecedor, porque aí a gente tem uma troca melhor. Porque quando eu tô aqui falando com a câmera, eu imagino o que vocês estão pensando, mas eu não tenho certeza, né? Pode ser que alguém fale assim, ah, tia, isso é super fácil, eu já entendi, eu estudei isso. Eu não sei, eu não dei aula para vocês no ano passado. Eu não sei como é que vocês receberam esse conteúdo. Então, eu gosto de ter essa troca, que na videoaula eu não tenho. Na videoaula só eu falo. Então, eu faço a videoaula, mas eu gosto muito quando vocês estão no Meet, tá? Então, estejam no Meet semana que vem pra gente trocar informações. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.